Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse novo tratamento da doença de Alzheimer, né, com o uso de anticorpos monoclonais. Primeiro fazer uma leve introdução sobre a patologia. Talvez eu não tenha comentado aqui antes, mas a doença de Alzheimer ela é uma doença muito triste, né, que assombra tanto nós, médicos neurologistas, quanto principalmente os familiares desses pacientes. Por ser uma doença neurodegenerativa, os pacientes acabam evoluindo e progredindo com os sintomas de uma forma muito contínua, né? Uma progressão muito contínua. E a ideia do tratamento que nós temos hoje, a última droga aprovada, se não me engano, foi em 2003, a ideia do tratamento, do tipo de tratamento, são tratamentos que não agem na cascata inflamatória da doença, na cascata amiloide da doença. Então nós temos aí o uso de anticolinestérásicos como a rivastigmina, a galantamina, a donepezila, inibidores de anti-NMDA como a memantina, considerado aí como medicamentos sintomáticos para a patologia, tá? Que vão tentar retardar a progressão dos sintomas. Agora, um conceito que é muito importante, talvez é importante a população em si entender, né? E eu falo isso sempre para meus pacientes, é que o diagnóstico da doença de Alzheimer não é um diagnóstico simples, tá? O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele necessita tanto de uma avaliação clínica criteriosa, de um exame de triagem cognitiva, como um MoCA teste, não só um Minimental, mas um MoCA teste, uma bateria breve e uma avaliação neuropsicológica, e levar em consideração como está a funcionalidade diária desse paciente, a atividade de vida diária dele, se está prejudicado ou não. Então existem escalas e formas da gente avaliar isso para discernir se a gente está diante de um comprometimento cognitivo leve, se o paciente está diante de um sintoma muito inicial da doença. A gente sabe que mesmo os pacientes com comprometimento cognitivo leve, que começam com aquele esquecimento, a repetição de histórias, a repetição de perguntas, né? Inicialmente só com o domínio cognitivo da memória, eles podem ter nesse momento já biomarcadores da doença, que nós chamamos de proteína beta-amiloide e proteína tau, né, que isso pode ser aferido de duas formas, ou pela coleta do líquor, né, avaliando essa relação, ou o PET amiloide, que foi introduzido nos trabalhos com o uso desses anticorpos monoclonais. Então, após essa breve introdução, que estudos foram esses que trouxeram essa nova terapia, né? O aducanumab, que é esse anticorpo monoclonal, ele tem sido estudado já há alguns anos. Em 2016, ele foi até capa de uma revista muito importante, a Nature, na fase 1 desse estudo, tá? Para quem sabe, a fase 1 de qualquer trial é avaliar os efeitos colaterais, a farmacocinética desse medicamento, e aí então engajou uma fase 3 desse tratamento com a medicação do aducanumab, chamado, dois trabalhos muito importantes com o mesmo tipo de desenho, um deles o Engage e o outro o Emerge, que surpreendentemente em março houve uma reprovação, houve uma análise que eles chamam de análise de futilidade sem efeito. Então, esses estudos de fase 3 que começaram em 2015, um em agosto de 2015 outro em setembro de 2015, quando foi em março de 2019, já mostrou nessa análise de futilidade pouca chance de eficácia, né? Nós tínhamos aí 18 meses de follow-up desses pacientes, mas surpreendentemente em abril de 2019, né, a Biogen então reabre com uma análise de subgrupo desses pacientes, que são pacientes super seletizados, então são pacientes numa fase muito precoce da doença, tá? Super precoce, não é nem muito precoce, então o tratamento ele não está indicado para aqueles pacientes que têm um contexto moderado a grave, tá? São pacientes que têm um comprometimento cognitivo leve, ou seja, eles não entraram na fase de demência, e aqueles pacientes que têm uma demência de Alzheimer numa fase muito precoce, tá? Então, em abril de 2019, a Biogen reabre o estudo com uma análise pós-hoc, tá? Esse estudo não foi publicado, mas os slides da própria Biogen, né, a proposta é justamente que esses pacientes que receberam um aumento, uma dose
alta da medicação, não muito alta, mas uma dose alta da medicação de 10 miligramas, e essa aplicação é feita a cada 4 semanas, ela é uma droga injetável, né? Eles mostraram sim um declínio cognitivo, uma redução desse declínio cognitivo, avaliado pelo Mini-Mental e pelo CDR, que são escalas de avaliação cognitiva e avaliação funcional, né? E também o ADAS-Cog de 13 itens, uma outra escala que a gente avalia, e também uma redução da concentração da placa beta-amiloide no PET amiloide. Alguns detalhes importantes. Isso foi aprovado pelo FDA agora, dia 7 de junho, é um órgão americano, a Anvisa ainda não se manifestou. Esse é um assunto muito intrigante para nós da neurologia, e a própria Academia Brasileira de Neurologia se pronunciou recentemente. Tem que ser visto com muito entusiasmo, mas com muita parcimônia na prescrição, né? Como eu disse, são pacientes super seletivos, são pacientes que estão numa fase muito precoce. No Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer esse diagnóstico de forma precoce. O diagnóstico de Alzheimer não é um diagnóstico simples, tá? Tem muito paciente com diagnóstico que tem um outro cenário neurológico. Então, vale a pena a gente entender o porquê da medicação. Vai existir uma avaliação da Anvisa para aprovação. A medicação não é uma medicação barata, ela tem um custo hoje nos Estados Unidos de $56 mil ano, né? E o estudo mostrou aqueles pacientes que fizeram um exame específico como PET amiloide. No Brasil nós temos 2 centros disponíveis para isso, dentro do HC, em São Paulo, e em Campinas, se não me engano. Mas pode sim aventar a possibilidade da gente ter a presença do biomarcador com a coleta do líquor específico, tá? Eu espero que tenha ajudado. É um novo tratamento surgindo, é uma proposta terapêutica muito bacana, é uma proposta que age na cascata inflamatória, na cascata amiloide da doença. Então é um outro modelo terapêutico que tem que ser encarado com muito entusiasmo por nós, mas com muita parcimônia, interpretando todo esse cenário das publicações. Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado aí. Até breve. Tchau, tchau.